é o primeiro de uma série de encontros que a gente quer fazer para poder pensar a vida, para poder pensar como é que é essa vida em sociedade. E muito bacana vocês estarem aqui. Eu queria então, para começar, chamar o professor Romualdo Dias. Essas duas pesquisas que vão ser apresentadas aqui, elas vão nos sugerir que a gente pode se abrir para uma outra possibilidade de estar na vida, sobretudo nesse momento aqui, que todo o país está discutindo crise, né, colapso do capitalismo, muito anseio, muita inquietação com esse momento da economia e da política que a gente vive no país, e a gente começar a ir rastreando na cultura todos esses elementos que vão nos sugerir que a gente pode pegar a vida na mão e que a gente pode descobrir um modo artista de estar na vida, um modo artista de viver, um modo artista de pensar. Então eram esses aspectos que eu queria destacar, que nesta parceria nossa aqui e com a Arquivo também, que a gente possa continuar criando esses espaços, sustentando esses espaços que vão sustentar todas essas nossas inquietações que trazemos aqui e que nos faz estar juntos aqui nessa noite. Aqui para conversar conosco nós temos a professora Tânia, né? A Tânia fez doutorado em Psicologia Clínica na PUC de São Paulo, né? Com a orientação da professora Sueli Ronick. A dissertação de mestrado dela, muitos aqui conhecem, é aquele texto Com Que Roupa Eu Vou Pro Samba, tirado desse último samba que foi tocado aqui, né? Foi à toa, né? Por encomenda, né, Leonel? Então, o Com Que Roupa Eu Vou Pro Samba, onde a Tânia analisa os processos de subjetivação, aquilo que a gente está fazendo na vida da gente, como é que nós estamos esculpindo a nossa vida, mas ela analisa a partir da leitura do samba do Noel Rosa. E se alguém interessar por esses textos, a gente pode colocar à disposição. Eu sei que tem muita gente que está aqui já tem esses textos, a gente pode colocar à disposição, deixar no arquivo para a Tereza, que nós temos maior interesse em disponibilizar e fazer com que esses resultados de pesquisa estejam acessíveis a todo mundo. Tá? E agora no doutorado, a Tânia escreveu a tese de doutorado com o título Requebros da Subjetividade e o Poder Transformador do Samba, tá? Onde ela aprofunda mais no samba, pesquisando no samba, toda essa ginga e ritmo, o que sugere para esse trabalho da reinvenção de si, esse trabalho da escultura de nós mesmos, né, da nossa vida. A Tânia é professora da Universidade Federal de Goiás, no campus de Catalão. Ela trabalha lá no curso de Psicologia e atualmente ela é diretora da Cultura, lá no campus da Universidade Federal de Goiás e Catalão. O Maurício Lourenção Garcia, ele fez também o doutorado em Psicologia Clínica, e a tese dele de doutorado tem um título: Carnavalismo, Produção de Alegorias Existenciais. Fez também com a orientação da professora Sueli Ronick, né? E o Maurício, ele veio para cá com uma preocupação mais do que apresentar a tese dele. É claro que o que ele elaborou teoricamente, de conceito, vai estar presente no relato dele, mas ele quer relatar uma experiência de uma parceria entre um equipamento de saúde mental, que é o Centro de Convivência e Cooperativa de Jaçanã, em São Paulo, né, na capital de São Paulo, né, na cidade, e em parceria com a Escola de Samba X9, né, que é uma escola de samba de São Paulo, que participa do grupo especial. Então ele vai relatar essa experiência aí do trabalho de saúde mental nessa parceria com a escola de samba. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, está atualmente trabalhando no campus da Baixada Santista. Então a Tânia vai ter meia hora para apresentar o trabalho dela, depois o Maurício apresenta, aí depois nós vamos abrir para a discussão de todos, para todos vocês poderem formular as perguntas de vocês. E eu vou ficar aqui no papel de coordenador. Então agora eu passo a palavra para a professora Tânia. Eu hoje estou pulando como um sapo para ver se eu escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno
já virou estopa. E eu nem sei mais com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Foi assim que eu mergulhei nessa história de samba, perguntando com que roupa dançar o samba do mundo contemporâneo, que nos força a romper com as antigas formas de existência e criar outras, sem tempo para a gente digerir os desconfortos que vêm ocorrendo em nossos corpos, tão cansados e assustados com a velocidade dos acontecimentos. No início, a minha aproximação com o samba parecia uma brincadeira. Uma brincadeira que me ajudava a pensar e escrever. Aos poucos, eu fui percebendo que essa brincadeira me empurrava para o meio do samba e da cultura brasileira. Eu pensava, se nós estamos com dificuldade de aprender a dançar o samba do crioulo doido do mundo atual, talvez o samba, gênero musical brasileiro, criado no início do século XX, talvez pudesse me ajudar nesse aprendizado do samba. Talvez, quem sabe, aprendêssemos a rebolar de outras maneiras, incorporar novas gingas e novos movimentos em tempos tão difíceis. Quem faz pesquisa sabe que a gente sempre começa de uma hipótese, né? Uma pergunta. E essa era a pergunta que ficava encasquetada na minha cabeça, né? Com que roupa dançar? Minha hipótese, então, é de que o samba, né? Tudo que permeia e está em volta do samba, a alegria, a resistência, a criação do samba, quer dizer, a minha hipótese é que tudo isso pudesse ser um forte aliado na luta da subjetividade contemporânea brasileira por novas possibilidades de vida. Essa era uma aposta que eu fazia. Esse gênero musical que surge, né, no início do século XX, passa a ser considerado símbolo nacional nos anos 30 e hoje é capaz de arrastar multidões no carnaval, pode potencializar a nossa subjetividade. Essa era a minha aposta, né? Com essa aposta eu fui ao encontro do samba. Mergulhei no ritmo e deixei-me afetar por ele. Suas lutas, suas histórias, suas vertentes, suas letras, suas composições. Que hoje vocês trouxeram aqui, né? Nelson Cavaquinho, Noel Rosa, Cartola, não estou lembrada de outros. Mergulhei no ritmo e deixei-me afetar. Já falei isso. No início eu sabia muito pouco sobre a história do samba, porque eu não sou sambista, não sou do meio do samba, sou psicóloga, né? Mas com vontade de sambar. Já era meio caminho andado, né, gente? Sabia muito pouco sobre o samba. Eu só sabia que meu corpo era fortemente atraído por aqueles sons, aqueles ritmos, aquelas letras, embora eu tivesse muita dificuldade para eu aprender a dançar o samba, principalmente a fazer movimento com os pés e os quadris, que é o que a dança do samba pede. Bom, meu corpo então, desengonçado, experimentava os movimentos da dança do samba e buscava incorporar o jeito miúdo de picar o chão. Os quadris se mexiam com dificuldade e se jogava desajeitadamente de um lado para o outro. As pernas não facilitavam o jogo entre a cintura, os pés e os quadris. Os braços desconectados dos outros membros não se soltavam. Meu rosto tenso resistia à ludicidade, né, à brincadeira dos ritmos. Resistia às artimanhas dos improvisos. Como é difícil improvisar. Não é fácil improvisar. Embora alguns vão improvisar nos instrumentos musicais, né? Vocês estavam improvisando aqui, é uma delícia, né? Que é improviso. Mas não é fácil improvisar. Tem que ter um aprendizado muito grande para improvisar, não é isso? Bom, da pele do pandeiro, então além de eu fui dançar samba, mas fui também tocar samba, cantar samba, aprender
aprender a tocar pandeiro e dançar samba. Na pele do pandeiro e no corpo do violão, minhas mãos ficaram fora de lugar, pois assim como meus pés não acompanhavam a batida do samba. Minhas mãos se perdiam, as vozes, nos jogos, nas brincadeiras. Na dança do par, do samba de gafieira, ou na dança do pé, meu corpo resistia. Mas ele acabou aceitando o convite do ritmo para compor com ele. Essa aproximação com o samba me levou a escutar alguns gritos de socorro do corpo e da subjetividade. E também a aprender a rebolar para sentir e pensar de outras maneiras. Aprender a pensar com o corpo e a dançar com o pensamento. Nesse corpo a corpo, eu percebo como são estranhas certas alegrias e certas tristezas do samba. Como se a tristeza não fosse tão triste e a alegria não fosse tão alegre. Eu percebo também algumas possibilidades sutis de resistência e uma potência extraordinária para jogar e brincar com os ritmos, com as velocidades e as lentidões. Meu corpo é convocado a compor com ritmo, e bate palmas, pés, ponta dos dedos, improvisa sons com objetos variados, tais como caixa de fósforo, lata, faca e etc, etc. E isso não é difícil ninguém perceber, que enquanto eles estavam cantando, todo mundo faz junto, né? A gente bate o tempo inteiro, mexe, de alguma maneira o corpo compõe com ritmo, né? Bom, nessa composição, corpo e ritmo inventam diversos tipos de brincadeira. O ritmo é quebrado, esticado, prolongado, brecado. O corpo torna-se lento, veloz, alegre e triste ao mesmo tempo. Mulher, em mim fizeste um estrago. Eu de nervoso tô ficando gago. Não posso com a crueldade. Que saudade, que maldade. Vivo sem afago. Tem pena desse moribundo que já virou vagabundo. Só por ter ser sofrido. Tu tens um coração fingido. Enquanto eu brinco com Noel Rosa, é uma delícia a gente fazer tese desse jeito, Maurício. Nem sempre tese precisa de ser chato, né? A gente pode fazer tese e brincar, graças a Deus. Bom, isso é Noel Rosa e a música chama Gago Apaixonado. É o Noel cantando como se estivesse gago. Bom, na tese eu explico mais, falo disso, mas não vou falar dessa história agora não. Eu só quero dizer com isso o quê? Que enquanto eu brinco com Noel Rosa, eu fiquei me perguntando, será que essa facilidade para brincar com os ritmos e as melodias tão presentes na cultura brasileira não contagia a nossa subjetividade também para driblar os ritmos de vida que são impostos pelo sistema vigente? Será que nós também não estamos abertos para atender os apelos do corpo e com ele compor ritmos de vida que escapem aos ritmos dominantes? Eu também perguntava isso, né? Essa brincadeira o tempo inteiro que aparece na cultura brasileira, será que a nossa subjetividade também é permeada, também é atravessada por essa facilidade, né, que a cultura tem? Alguns autores, como Sueli Ronick, que é nossa orientadora, afirmam que nossa cultura tem sim jogo de cintura para driblar os ritmos de vida que são impostos. Mas é que a gente tem tanto drible que a gente acaba permitindo que essa potência seja instrumentalizada pelo capitalismo, né? Nesse sentido, a potência de jogar e brincar com os ritmos, ela é paradoxal. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela nos leva a desgrudar com mais facilidade das roupagens tradicionais, né, das identidades tradicionais, ao mesmo
tempo. E por outro lado, ela também nos deixa muita vontade para aceitar qualquer coisa. Então ela é ao mesmo tempo que faz a gente driblar, só que é como se a gente ficasse tão expert nesse assunto que a gente dribla demais, né? E aí a gente fica aceitando tudo que vem. Então pode vir de qualquer jeito que a gente ginga. Bom, se temos ginga e flexibilidade para enfrentar os processos de mudança, também temos facilidade para ficar hipnotizado pelas promessas de paraíso e de felicidade, tão comuns na tela da televisão. Adquirimos tanto talento para deslocar e inventar que ficamos flexíveis demais e sem crítica para problematizar o que acontece com os nossos corpos. Essa reflexão me leva a pensar na malandragem, tão presente nas letras do samba e na vida dos sambistas. Se a gente vê apressadamente a ideia de malandragem, nós podemos concluir que malandragem é esperteza para passar a perna no outro, né? Nós temos ginga para passar a perna no outro, malandragem e tal. Mas se a gente olha também um pouco mais com cuidado, a gente percebe que a malandragem pode ser uma estratégia bastante interessante de fazer de conta que adere, mas ao mesmo tempo ficar na fronteira, driblar certos modelos de vida que aprisionam ou enrijecem. Essa estratégia que deixa o sambista entre um lugar e outro. Ela está presente no samba malandro, ou no samba de breque, que possibilitou a criação de uma língua fronteiriça para driblar a política de Getúlio Vargas, que enaltecia o trabalho e desqualificava o ócio. Então o malandro, ele é isso, a ideia da fronteira. Isso aqui é um trabalho de uma pesquisadora, né, que eu peguei. Que o malandro, ele fica na fronteira, ele cria uma língua, na linguagem, faz de conta que adere, mas não adere, que é essa que eu estou chamando de a malandragem que nos interessa. E aí lá vai um samba de breque, um samba malandro, né? Acertei no bilhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar, e me dê toda a roupa velha aos pobres, e a mobília podemos quebrar, isso é pra já. Vai ter outra lua de mel, você vai ser madame, vai morar num grande hotel. Eu vou comprar um nome não sei onde, de um Marquês João Góes Veiga de Visconde, um professor de francês, mon amour. Eu vou trocar meu nome pra Madame Pompadour. Até que enfim agora sou feliz, vou percorrer a Europa até Paris. É uma brincadeira então. Ou seja, no samba ele canta, ele finge, aí pode, né? Aí pode. No samba, ele brincou que sonhou, que ele ganhou no jogo, vai para Paris, vai me dar a vida dele. Só que no final ele acorda e fala que tudo não passou de um sonho. Aí ele tá ouvindo, acorda ele e fala, acorda rapaz. E aí tudo não passou de um sonho. Tá, mas o que importa aqui é essa malandragem, de poder driblar a língua. Ele dribla, ele fala do ócio, fala do jogo, mas na letra da música, já que não podia mais enaltecer a malandragem naquele contexto. Bom, a malandragem me interessa aqui, não a esperteza de passar a perna no outro, né? Mas essa recusa a tudo que sufoca, que engessa. E aí tanto faz ser aquilo que engessava no mundo tradicional, na vida moderna tradicional, ou também aquilo que engessa no mundo contemporâneo. Quer dizer, a flexibilidade hoje também engessa, né? Então, tanto o modelo tradicional engessava, mas como ser flexível demais também engessa, não é? Essa malandragem não se parece com o estilo malandro, que tem flexibilidade para adaptar ao mercado ou ao sistema com mais ginga e jogo de cintura. Não é essa malandragem que me interessa aqui, tá? Que tempo que eu tenho? Tá. A aproximação com o samba também me levou a perceber como o sambista brinca com o tempo, com as velocidades e as lentidões. Paulinho da Viola, Meu Mundo é Hoje, cantando, né? Na verdade, o Wilson Batista, né? Meu mundo é hoje, não existe o amanhã para mim. Agora, Paulinho, faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. De
mansinho, lá vou eu. Não me desespero. O negócio é deixar rolar. Sem mania de passado, mas também sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Na verdade é que eu misturei, viu? Tem coisa do Paulinho da Viola, tem uma letra aqui famosa que o Zeca Pagodinho canta, então fiz uma mistura aqui. Nos versos de samba, acelerar e lentificar se compõe. Velocidade se lentifica e lentidão acelera. Não dá para separar lentidão e velocidade. Ela se torna um misto que não separa. São sensações que embaralham o modo como nós vivemos o tempo. Como é que nós vivemos o tempo? Correndo, 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 correndo. Depois chega as férias, paramos. Não é assim? Correr o tempo inteiro, correr. Depois a gente tem que escolher onde que vai passar as férias pra gente ficar e preparar para correr de novo, não é isso? É como se tivesse um tempo para correr e um tempo para parar. O que eu percebi então aqui no samba, que essas coisas são muito misturadas. Como se tivéssemos voamos o ano inteiro, a ideia do tempo que eu falei, né? Paramos nas férias e tal. Bom, o modo como o sambista trata o tempo leva-nos a experimentar outro modo de desacelerar a vida, na contramão das propostas do mercado, em que o tempo é esse da velocidade máxima e ao mesmo tempo da imobilidade, da paralisia total. Um tempo que não dá nem pra gente perceber e nem saborear a variação dos ritmos. Nós não temos tempo para isso. Não podemos nem saborear o tempo mais, porque a gente tem que correr o tempo inteiro. Talvez um evento como esse, a gente nem tem tempo para saborear. Né? A gente estava discutindo isso agora mesmo, né, Maurício? A gente está pensando, amanhã a gente tem que ir embora, tem compromisso, eu tenho que ter compromisso. Quantos de nós também, né, tá terminando o carnaval, e a agenda já começa, a gente não tem tempo nem para saborear o ritmo do tempo. E, bom, então a sensação que eu tenho é de que no samba, o tempo, ele está mais aberto aos jogos e brincadeiras. O tempo é generoso e coloca em xeque essa violência da velocidade que nós estamos experimentando hoje. Nesse tempo, as lentidões não se contrapõem às velocidades, nem são sinônimas de improdutividade ou preguiça. Basta a gente olhar para o Martim da Vila, né, que a gente vê que aquela lentidão que perpassa, às vezes até na figura dele, mas que perpassa a voz dele, às vezes nas letras, que não tem nada a ver com preguiça, né? Pode ter também, mas tem uma produção muito grande ali também, né? Que ele compõe muito samba. Na verdade eu falo isso, que são escolhas charmosas que acolhem a variação do ritmo do tempo, sem receita de como desacelerar a vida e sem fórmula de relaxamento em lugares específicos. Para o samba é possível viver, sim, esses momentos nas grandes cidades sem deslocamentos mágicos. Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. É ele que me carrega como nem fosse levar. Meu velho um dia falou, com seu jeito de avisar: olha, o mar não tem cabelo que eu possa agarrar. Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz para nadar, eu explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. No samba também, certas alegrias não se confundem com o sentimento tão comum de prazer e felicidade, tão enaltecido, né, pela indústria que mercantiliza os afetos e que nos leva a crer numa alegria full time, essa alegria eufórica, que a gente tem que ser alegre o tempo inteiro, né? Tem que ter prazer, tem que ter felicidade o tempo inteiro. Ao contrário, a alegria no samba resiste a essa política que cultua a felicidade e não tolera os afetos tristes. O sambista faz questão de dizer que o samba é filho
poder transformador. Então a alegria que permeia o samba é uma alegria atravessada pela dor. Que é isso que eu estou dizendo, que não é alegria, é essa alegria eufórica, que eu estou chamando de full time, não é? Como se não tivesse tempo para a gente, inclusive, experimentar a dor. O samba traz um outro modo de experimentar a alegria. Do mesmo modo, o sambista também trata a dor de um outro modo, diferente da política tão comum também nos nossos tempos de evitamento da dor. O sambista pede passagem para a dor e a trata com ternura, esmiuçando-a fio a pavio, até se desaguar por inteiro. Tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Então o sambista pede passagem para a dor. Tira o seu sorriso do caminho, eu quero passar com a minha dor. A dor é vivida como um excitante da vida, ou um motivo para mudar de pele. E é possível afirmar a dor como uma crueldade inevitável da vida, ou em prol dos processos de criação. A dor não é vivida como um fardo ou um argumento contra a nossa existência. Essa postura, então, ela questiona os nossos modos de viver, de experimentar a dor. Muitas vezes a dor é diabolizada, evitada ou usada como garantia de uma salvação eterna, né? Salvação na outra vida. Sofrer agora para eu instrumentalizar a dor para outra coisa, né? A resistência, então, é outro tema. Já estou chegando no fim, viu, gente? A resistência é outro tema recorrente na história do samba. Um tema tão caro para nós hoje, que vivemos num contexto diferente daqueles tempos em que acreditávamos que chegaríamos em pouco tempo a uma sociedade justa e igualitária, seja o socialismo, o reino de Deus ou a terra prometida. Tempos em que não sabemos mais como resistir. No encontro com o samba, percebo que resistência e sutileza estão conectadas em vários momentos. Isso me chama a atenção porque eu vivo num tempo em que... Porque vivo num momento e percebo que as formas de resistência que ainda usamos carecem de gestos delicados. Gestos que amaciam os encontros entre os corpos. Não aguentamos mais os patrulhamentos e as velhas palavras de ordem, cansadas, mecânicas e sem força alguma de contaminação. Imagine eu que vivi nos anos 80, fui para a rua para votar a favor do Lula, dizer agora, fora Lula, como se fosse a mesma coisa de dizer fora Collor. Não é a mesma coisa. E não falo. Mas aqui era um momento que eu estava vivendo que eu estava meio brava aí contra a militância, brava com a militância, também fui militante há muitos anos, meio brava com a militância, porque a militância às vezes também é muito truculenta, precisa de delicadeza e não tem, quer que a gente engole à força algumas palavras de ordem, sem rever, né? Entendo que sutileza é algo a ser aprendido, sim, pois ela exige prestar atenção ao que se passa entre os corpos. E é assim que o samba pede passagem, compondo com o corpo, arrastando-o e mostrando que a resistência pode ser exercida de diversas maneiras. Quanto mais sutil, mais inventiva e mais consegue driblar os ritmos, os afetos e as formas de vida dominantes, mais contagiam a multidão. Se o samba historicamente ajuda a sustentar a representação de uma identidade nacional, o país do samba, né? Mas o samba também escapa disso e mostra que a malandragem criada pela cultura brasileira não é só, necessariamente, aquela de passar a perna no outro, mas, sobretudo, uma malandragem que recusa qualquer tipo de captura, até mesmo essa sedutora flexibilidade da vida contemporânea, que nos leva a engolir os novos ritmos de vida de forma acrítica e aleatória. Nesse sentido, eu acredito que a aliança com o samba é generosa. Ela me faz perceber possibilidades de invenção e resistência na cultura brasileira.
formas de viver o afeto, outras formas de viver a alegria, outras formas de experimentar a dor, de acelerar e lentificar a vida. Essa aliança então indica que é possível criar mundos e linguagens na fresta, sem abrir mão da força de resistência. É possível escutar sim os apelos do corpo e os afetos excluídos pela política de subjetivação, que não suporta a dimensão trágica da vida e deseja vivê-la como uma equação passível de ser resolvida. Paulinho da Viola fala, né? A vida não é uma equação que dá para ser resolvida. Na verdade, é esse devir samba. Esse é um palavrão, viu? Não precisa ficar preocupado em entender esse negócio, não. Que me interessa. Porque não é só o samba, porque o samba também tem muita coisa que eu não gosto, né? Tem muita coisa que a forma do samba tem muita coisa que eu não gosto de jeito nenhum. Então é algo do samba que eu gosto. É algo, só um devir que eu estou chamando, né? Ou seja, é essa coisa bacana, legal, que eu estou chamando de potência, que atravessa nossos corpos e a nossa subjetividade, quando a gente fica afetada por essas pequenas brechas de vida que o samba produz. Isso não significa identificar com o sambista, e nem que todo mundo agora tem que dançar samba para ser feliz. Não tem nada a ver com isso, né? O que isso implica? Implica que aprender certa malandragem de driblar as receitas e fórmulas padronizadas da vida, mas também sem aderir alegremente a qualquer coisa que chegue agora da globalização. Mas também não dá para ficar sonhando com um mundo nostálgico, os velhos tempos do vovô e da vovó, que não tinha internet, não tinha globalização, que aí que era bacana. Quer dizer, não é nenhum nem outro, como diz o Paulinho, sem mania de passado, mas também sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. É nenhum nem outro. Essa que seria a malandragem que a gente poderia aprender com o samba. O Contágio, então, com esse devir samba, eu falo que ele, então, de alguma maneira, ele potencializa a nossa subjetividade diante dos desconfortos com as roupagens que tem disponível no mercado. Driblar esses desconfortos, nós sabemos na pele, não é fácil, mas também não é neutralizar, fingir que eles não existem, mas é criar alguma coisa com isso, né? Criar linguagem, ritmo, afeto, forma de vida, que coloca em xeque tudo isso que aprisiona as nossas formas de existência e os nossos corpos. Driblar exige sutileza para resistir, sem abrir mão da força de invenção, que nos arranca de nós mesmos e nos convoca a sermos outros continuamente. Mas não se pode dizer, nem eu, nem ninguém. Você é que deve colher depois de semear também. Você é quem pode rasgar o caminho e fechar a ferida e achar o seu justo momento, a razão de tudo aquilo que chamamos vida. Muito obrigada. Então agora eu vou passar a palavra para o Maurício, então. Bom, a minha fala ruim, né? Depois da performance da Tânia, eu estou saindo em prejuízo, mas eu vou tentar utilizar meu tempo trazendo algumas questões que depois, obviamente, a gente vai poder conversar e vocês podem esclarecer mais se for o caso. Eu vou começar com duas imagens, né? A primeira delas diz respeito ao fato de que eu sempre gostei muito de carnaval, né? Eu nasci durante o carnaval e tal, e sempre me perguntavam, né? Bom, se você gosta tanto de carnaval, por que você não pesquisa o carnaval? Por que você não estuda? E eu sempre tinha uma resposta na ponta da língua, que era o seguinte: carnaval não é para ser estudado, carnaval é para brincar, né? Carnaval é para se divertir, estudo me parecia uma coisa meio pesada e tal. A outra imagem, aparentemente não tem nenhuma relação. Se trata de, há um tempo atrás, eu estava na fila do Sambódromo em São Paulo comprando ingresso para assistir o desfile, e na minha frente tinha um carnavalesco de uma escola de samba que eu já nem me recordo. Nós começamos a travar uma conversa, e eu perguntei para ele assim: como é que se constrói um enredo de escola de samba? Ele virou para mim e fez assim: olha, a gente tem uma ideia e coloca no papel e depois transforma aquilo em desfile. Na hora que ele falou aquilo, eu pensei: nossa, mas é a mesma coisa escrever uma tese, né? A gente tem uma ideia, transforma aquilo num croquis, numa alguma coisa e depois apresenta, né?
Essas duas imagens eu chamei de lembranças alegóricas. Elas não têm nenhuma relação uma com a outra, né? Mas elas eram como penduricalhos na minha vida que, há um tempo atrás, me levou, pós-graduação, para escrever uma tese que falasse do carnaval. Bom, daí o problema, porque como falar do carnaval que não seja falando sobre o carnaval? Eu não queria essa posição de um teórico, de um acadêmico que toma um objeto qualquer, uma festa popular, sabidamente popular, com a grandiosidade que tem, e repetir o que muita gente já fez muito bem feito, muitos antropólogos, sociólogos, enfim, muita gente fala sobre o carnaval. Eu falava, bom, se é para falar do carnaval, isso não me interessa, talvez eu não vá chegar aos pés de quem já fez isso. Bom, daí a ideia, né? Bom, se basta ter uma ideia e colocar no papel, por que eu não posso carnavalizar a tese? Né? Então eu escrevi um enredo tese. Eu fiz um enredo que, se algum dia algum carnavalesco quiser, pode colocar na avenida, porque é um delírio que eu criei, né? Uma coisa meio delirante, porque eu fui usando imagens, né? Imagens, e fui convidando o leitor a ler aquela tese como se ele estivesse numa arquibancada do sambódromo vendo uma escola de samba passar. Ele vai sendo tocado, ele vai sendo tomado, ele vai sendo absorvido, capturado, às vezes passa desapercebido, mas o convite era esse, né? Que a pessoa lesse aquele texto como uma escola de samba numa avenida, um fio colorido e sinuoso cujo tempo é um tempo muito curto, né? É um tempo que não é um tempo que não é o tempo cronológico no sentido da eternidade, ele é da experimentação, é o tempo da experiência. Eu não vou perturbá-los aqui com a questão da minha tese, enfim, a questão não é essa, mas eu só estou lembrando disso para dizer que quando me convidam para tentar um evento desse, eu penso que todo aquele trabalho de 5 anos valeu a pena, né? Porque é poder falar de carnaval num espaço, falar de pesquisa, falar de pós-graduação, né? Falar dessa coisa tão endurecida em lugares tão heterogêneos, enfim, tão interessantes. Então acho que a tese fez efeito porque ela está produzindo esse tipo de coisa. Por razões, né, eu chamei a tese de carnavalismo, né? Então, carnavalismo, a produção de alegorias existenciais. Por que carnavalismo? Porque a minha ideia não era estudar o carnaval, como eu já falei, o carnaval como um objeto, como uma data, como uma festa, enfim. Mas era retirar do carnaval, ou retirar de qualquer outra coisa, enfim, aquilo que eu chamei de uma química que atravessa a composição ou que atravessa as nossas subjetividades ou subjetividade contemporânea. E eu chamei essa química, que é uma química da mistura, a química do contágio, a química do coletivo, a química da alegria, né? Mas não da alegria necessariamente, como é que se falou? Esfuziante, enfim, né? Mas que trouxesse um pouco essa dimensão do carnavalismo enquanto química naquilo que diz respeito à composição, à construção de uma subjetividade contemporânea. E eu trabalhei, enfim, uma série de coisas por aí, mas é óbvio que a palavra carnavalismo remete imediatamente à questão do carnaval, né? Remete, a palavra, ela tem uma ligação imediata. Só uma observação, quando eu comecei a estudar isso, eu fui observar que no dicionário esse conceito não existe, né? Não existe o conceito de carnavalismo, embora seja uma palavra que me soa familiar, mas se vocês tiverem curiosidade de procurar no dicionário, esse conceito não existe. Então eu achei que daí tinha a questão da tese, né? Vou inventar o conceito, vou trabalhar, Bom, então quando eu começo a estudar, a trazer essa dimensão do carnavalismo, que eu queria deixar claro que não é um conceito que fala do carnaval, mas é alguma coisa retirada da química do carnaval para pensar alguma coisa maior que está ligada à subjetividade. Eu caí no campo, por exemplo, quando eu falo cair, porque a gente vai estudando uma série de coisas e vai sendo pego por alguns autores, algumas ideias. Por exemplo, com o conceito de alegoria, né? O conceito de alegoria. E olha só, o conceito de alegoria é um conceito que vem está na filosofia, está lá em alguns autores, mas falar em carnaval, né, remete necessariamente a uma visão alegórica, né? Para quem já teve a experiência de participar de uma escola de samba, seja assistindo, seja desfilando,
sabe que tudo aquilo se faz construído em elementos alegóricos, né? Assim, as coisas elas fazem referências a qualquer outra, elas em si não dizem nada. Aliás, só para completar isso que eu estou falando, eu acabo me referindo muito à experiência de escola de samba por conta de... Eu sou paulistano, moro em São Paulo, então por razões geográficas, né? Eu não ousaria falar de outras manifestações de carnaval porque eu desconheço ou porque eu tenho muito menos proximidade. Então a proximidade com Rio e São Paulo me aproximou muito dessa experiência de carnaval e escola de samba e tentar tirar daí o aspecto carnavalista. E daí o conceito de alegoria. Quer dizer, com o conceito de alegoria, o que eu fui pensando? Que tentar definir a subjetividade brasileira significa pensar uma subjetividade como se fosse um enredo, né? Uma subjetividade que não tem essência nenhuma, uma subjetividade que não tem uma substância primeira e única que nos faz ser brasileiros, mas que aquilo que nos faz ser brasileiros é exatamente a possibilidade de ser carnavalizado, ou seja, contaminado, misturado numa composição heterogênea, numa composição sem nenhuma pretensão de eternidade. E aí a referência ao carnaval, né? O carnaval ele tem uma coisa de um tempo muito curto, né? Para quem obviamente assiste ou participa sabe disso. E que é mais potente, né? Então ele não é um tempo do extensivo, mas ele é um tempo do intensivo, né? Ele tem uma intensidade que se constrói, né? Que é feita a partir de aspectos alegóricos, né? O nome diz carro alegórico, enfim, né? Passando aqui inclusive várias imagens. Então, para olhar um carro alegórico fora do desfile é a coisa mais deprimente que existe. Não queiram fazer isso assim, porque eles são feios, eles são pobres. O material pode ser muito rico, mas eles não têm vida. Eles adquirem vida no momento em que eles entram num percurso coletivo, né? A hora que eles se coletivizam numa questão que pega o corpo todo, ouvido, audição, a pele. Olha, eu estou falando isso lembrando de imagens e vou me arrepiando, né? Assim, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que assistem 8 horas de desfile no Sambódromo e consigo chorar durante 8 horas consecutivas, né? Porque aquilo me emociona demais da conta. E não é de choro de tristeza em absoluto, né? Mas é porque é isso, é uma coisa que toca, né? Ela toca. Que eu estou tentando trabalhar, que eu tentei trabalhar lá. Bom, esse encontro do carnaval com um jeito de pensar a subjetividade me levou, você me encontrou no tempo, né? Me levou por uma outra coisa que diz respeito à minha experiência profissional. Eu também sou psicólogo e como psicólogo nós temos aí a nossa deformação profissional, que é a questão da saúde mental, essas questões de comportamento e tal. E nesse percurso aí, eu fui me aproximando muito de um jeito de pensar clínica no contemporâneo, né? Que não vou entrar no mérito agora, mas que eu chamei lá na minha dissertação de mestrado de clínica ampliada, que é um conceito que hoje está bastante... Não fui eu que inventei o conceito, mas eu trabalhei ele e hoje está bastante divulgado e difundido aí no meio psi, principalmente aliás, no campo da clínica, né? Psi também. O que eu fiz então no meu trabalho? Foi recuperar então esse aspecto da clínica ampliada, que para mim tinha muito de um caráter carnavalista, por exemplo, porque é uma clínica que se faz no coletivo, é uma clínica que se faz no questionamento dos especialismos, é uma clínica que faz uma aliança com a alteridade, né? Uma clínica que busca uma aliança com a diferença, com a produção, com a criação. Então eu falei, bom, por que eu não posso, pensei comigo, né? Vou tentar trazer tudo isso que eu já falei um pouco rapidinho, do carnavalismo, da química, pensar a subjetividade contemporânea e trazer para a experiência da clínica. E foi um salto, digamos, complicado, né? Porque como que eu vou juntar clínica com carnaval, né? Aparentemente era uma coisa que não cabia, né? Se vocês lembrarem a minha fala anterior,
início eu falei, dizia, carnaval é para brincar, né? Ninguém brinca na clínica, né? Clínica é uma coisa séria. Bom, mas eu tentei bancar o desafio, por sorte tínhamos aí uma orientadora bastante acolhedora nesse sentido, né? Que é acolhedora porque ela vai acompanhando a gente, assim, ela, mais do que orientar, ela nos acompanha, e isso foi muito interessante. Bom, eu estou contando então dessa passagem, ou dessa junção que se fez aí, carnaval e clínica, que eu não sabia muito como é que fazia. Como na vida nada acontece por acaso, já tinha história de ser psicólogo, já tinha história de uma militância aí na luta antimanicomial, enfim. Um belo dia eu chego na quadra de uma escola de samba em São Paulo, lá da Zona Norte, encontro uma amiga minha, que aliás eu quero deixar registrado o nome dela, Simone Ramalho, que é a protagonista dessa situação que eu vou relatar. Eu a encontro, uma colega de mundo acadêmico, eu a encontro no meio da quadra, suando, em bicas, naquela zoeira. Eu falo, Simone, o que você está fazendo aqui, né? Ela fez a mesma pergunta para mim, né? Porque nós nos conhecíamos dos bancos das universidades. Bom, ela me relata que ela estava lá como coordenadora de um projeto, na verdade, coordenadora de um antigo ambulatório de saúde mental do município de São Paulo, da Zona Norte, e levando, né, para dentro da quadra, para dentro do carnaval, o trabalho dos usuários daquele serviço. Pela primeira vez, depois de 25 anos, eu ia passar o carnaval fora, eu ia viajar no carnaval, né? Eu já estava com passagem comprada. A hora que eu vi essa cena, eu falei, clínica e carnaval, é isso tudo que eu preciso, né? Vendi minha passagem e entrei na X9 paulistana. Até então eu desfilava na Vai Vai, e na Branco e Preto, e na Nenê da Vila Matilde, que caiu agora, lamentavelmente. Bom, então o que eu vou estar contando um pouco agora é essa experiência que eu acho que ela ilustra, né, um pouco do que eu trabalhei na minha tese, né, o que eu trabalhei na tese, mas ela me parece que ressoa com isso que está se produzindo aqui, né, que é fazer um diálogo com a cultura, né, com a produção da subjetividade, fazer um diálogo com os trabalhos sociais, enfim, que nome quiser dar. Esse trabalho, esse trabalho dessa parceria, né, dessa junção de um serviço de saúde mental com a escola de samba, ele começa mais ou menos assim, um pequeno parênteses que eu quero só repetir. Nessa situação toda, eu sou um coadjuvante, eu não sou protagonista dessa história. Eu entro meio como simpatizante dela. Eu quero os créditos desse trabalho não são para mim, né? São outras pessoas que o coordenam. A partir de aspectos alegóricos, né? O nome diz carro alegórico, enfim, né? Estou passando aqui inclusive várias imagens. Então, para olhar um carro alegórico fora do desfile é a coisa mais deprimente que existe. Não queiram fazer isso assim, porque eles são feios, eles são pobres. O material pode ser muito rico, mas eles não têm vida, eles adquirem vida no momento em que eles entram num percurso coletivo, né? A hora que eles se coletivizam numa questão que pega o corpo todo, ouvido, audição, a pele. Olha, eu estou falando isso, lembrando de imagens e vou me arrepiando, né? Assim, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que assiste 8 horas de desfile no sambódromo e consigo chorar durante 8 horas consecutivas, né? Porque aquilo me emociona demais da conta. E não é de choro de tristeza em absoluto, né? Mas é porque é isso, é uma coisa que toca, né? Ela toca, por isso que eu estou tentando trabalhar, que eu tentei trabalhar lá. Bom, esse encontro do carnaval com um jeito de pensar a subjetividade me levou, você me encontrou no tempo, né? Me levou para uma outra coisa que diz respeito à minha experiência profissional. Eu também sou psicólogo e, como psicólogo, nós temos aí a nossa deformação profissional, que é a questão da saúde mental, né, essas questões de comportamento e tal. E nesse percurso aí, eu fui me aproximando muito de um jeito de pensar a clínica no contemporâneo, né? Que não vou entrar num mérito agora, mas que eu chamei lá na minha dissertação de mestrado de clínica ampliada, que é um conceito que hoje está bastante
Não fui eu que inventei o conceito, mas eu trabalhei ele e hoje está bastante divulgado e difundido aí no meio psi, principalmente, aliás, no campo da clínica, né? No psi também. O que eu fiz então no meu trabalho? Foi recuperar então esse aspecto da clínica ampliada, que para mim tinha muito de um caráter carnavalista, por exemplo, porque é uma clínica que se faz no coletivo, é uma clínica que se faz no questionamento dos especialismos, é uma clínica que faz uma aliança com a alteridade, né? Uma clínica que busca uma aliança com a diferença, com a produção, com a criação. Então eu falei, bom, por que eu não posso, pensei comigo, né? Vou tentar trazer tudo isso que eu já falei um pouco rapidinho, do carnavalismo, da química, pensar a subjetividade contemporânea e trazer para a experiência da clínica. E foi um salto, digamos, complicado, né? Porque como que eu vou juntar clínica com carnaval, né? Aparentemente era uma coisa que não cabia, né? Se vocês lembrarem a minha fala no início, eu dizia, carnaval é para brincar, né? Ninguém brinca na clínica, né? Clínica é uma coisa séria. Bom, mas eu tentei bancar o desafio, por sorte tínhamos aí uma orientadora bastante acolhedora nesse sentido, né? Que é acolhedora porque ela vai acompanhando a gente, assim, mais do que orientar, ela nos acompanha e isso foi muito interessante. Bom, eu estou contando então dessa passagem, ou dessa junção que se fez aí carnaval e clínica, que eu não sabia muito como é que fazia. Como na vida nada acontece por acaso, já tinha história de ser psicólogo, já tinha história de uma militância aí na luta antimanicomial, enfim. Um belo dia eu chego na quadra de uma escola de samba em São Paulo, lá da Zona Norte, encontro uma amiga minha, que aliás eu quero deixar registrado o nome dela, Simone Ramalho, que é a protagonista dessa situação que eu vou relatar. Eu a encontro, uma colega de mundo acadêmico, eu a encontro no meio da quadra, suando, em bicas, naquela zoeira. Eu falo, Simone, o que você está fazendo aqui, né? Ela fez a mesma pergunta para mim, né? Porque nós nos conhecíamos dos bancos das universidades. Bom, ela me relata que ela estava lá como coordenadora de um projeto, na verdade, coordenadora de um antigo ambulatório de saúde mental do município de São Paulo, da Zona Norte, e levando, né, para dentro da quadra, para dentro do carnaval, o trabalho dos usuários daquele serviço. Pela primeira vez, depois de 25 anos, eu ia passar o carnaval fora, eu ia viajar no carnaval, né? Eu já estava com passagem comprada. Na hora que eu vi isso, a cena, eu falei, clínica e carnaval é isso tudo que eu preciso, né? Vendi minha passagem e entrei na X9 paulistana. Até então eu desfilava na Vai Vai e na Branca e Preto e na Nenê da Vila Matilde, que caiu agora lá no Cavamento. Bom, então o que eu vou estar contando um pouco agora é essa experiência que eu acho que ela ilustra, né, um pouco do que eu trabalhei na minha tese, né, o que eu trabalhei na tese, mas ela me parece que ressoa com isso que está se produzindo aqui, né, que é fazer um diálogo com a cultura, né, com a produção da subjetividade, fazer um diálogo com os trabalhos sociais, enfim, que nome quiser dar. Esse trabalho, esse trabalho dessa parceria, né, dessa junção de um serviço de saúde mental com a escola de samba, ele começa mais ou menos assim, um pequeno parênteses que eu quero só repetir. Nessa situação toda, eu sou um coadjuvante, eu não sou protagonista dessa história. Eu entro meio como simpatizante dela. Eu quero os créditos desse trabalho não são para mim, né? São outras pessoas que o coordenam. Eu simplesmente acompanho muito de perto, mas ele não é meu. A escola de samba X9 paulistana, em 2002, ela ia usar como enredo, ter como enredo o Arthur Bispo do Rosário. Por razões de direitos autorais muito caros, a escola não conseguiu trazer esse enredo, né? Não foi possível comprar esse enredo para apresentar na avenida. Meio que em cima da hora, o carnaval sempre é tudo meio em cima da hora, o enredo foi transformado para a história do papel, né? No meio lá das conversas da escola de samba,
conversas que eu quero dizer da preparação do carnaval. Uma pessoa que era da ala dos compositores se refere numa reunião dizendo assim: olha, eu sou vizinho de um povo lá que trabalha com os doidos, né? Que os doidos são aqueles que não estavam mais no hospital psiquiátrico e que estavam no ambulatório. Eles trabalham com os doidos lá e de vez em quando tem carnaval, vai o povo da vai-vai lá. Mas tem uma coisa que eles fazem que é bastante interessante, que é uma oficina de papel reciclado, né? O carnavalesco, que era o Lucas Pinto, fala assim: eu quero conhecer esse projeto. E vai até o antigo ambulatório. Quando ele vai no ambulatório, ele conhece o projeto como um todo e conhece especificamente essa experiência da oficina de papel. E faz um convite absolutamente inédito, né? Ele convida o ambulatório para montar uma ala na escola de samba. Por que é inédito? Não é inédito ter alas formadas por usuários de serviços no carnaval. Várias escolas do Rio de Janeiro já fizeram isso e sempre vivem fazendo. Mas no geral são enredos que já estão prontos, convida lá o povo, bota na avenida para desfilar e faz de conta que está incluindo, porque está botando os doidinhos para desfilar, né? O que era inédito? Que ele faz assim: eu quero que vocês se tornem uma ala, mas eu não quero que vocês vão só desfilar. Vocês vão criar a fantasia, vão confeccionar a fantasia. O carnavalesco, né? Isso eu vou ficando emocionado. O carnavalesco faz isso. E fala isso para um monte de psicólogos, terapeutas ocupacionais, como muitos de nós aqui provavelmente somos. Imagina o susto, né? Botar uma ala numa escola de samba do Grupo Especial, a X9 Paulistana, para quem não conhece, é uma escola do Grupo Especial, uma escola grande, desfilou agora com 4.000 pessoas, enfim, já teve 2 campeonatos, quer dizer, é uma escola grande, é uma escola de vulto. Foi um susto, né? Como é que nós vamos agora fazer isso? Eu não vou entrar no mérito, nos detalhamentos dessa história, mas a fantasia que foi feita, né, desenhada pelos usuários, era uma fantasia que tinha uma calça branca, uma túnica toda feita de papel reciclado, né, que era o papel que eles confeccionavam. E na hora que a fantasia estava aqui, algum desenhista colocou no papel, alguém olhou e falou assim: nossa, alguém que não fazia ideia do que tinha acontecido antes, falou assim: nossa, isso daqui parece o Bispo do Rosário, né? Então, de repente, o Bispo do Rosário aparece na história, né? Nós saímos fantasiados, a minha impressão é que parecia uma Emília a roupa, porque era uma peruca vermelha, enfim, mas era uma fantasia qualquer. E era muito interessante, porque no dia do desfile choveu. Então vocês imaginam o que acontece com uma fantasia de papel, né? E que isso, ao invés de ser desagradável, mostrou exatamente ao que veio. O papel, ele se recicla, né? Então nós entramos de um jeito na avenida e saímos de outro. E não saímos de outro só porque nós estávamos com a roupa desfeita. Nós saímos diferente porque nós inventamos um jeito de fazer clínica. Que eu costumo dizer que não pode ser modelo para ninguém. É um modelo que está dando certo, com vários problemas lá. A gente não pode ficar importando essas coisas e que falar assim: então vamos fazer todo mundo agora botar o CAPES dentro da avenida, porque pode ser um horror, né? Assim, claro, não é modelo, né? Ele só deu certo porque alguma composição de forças se deu lá e que foi montando isso. Para vocês terem ideia, essa experiência do carnaval, então desfilaram, além dos, eu não vou lembrar o nome, mas eu imagino algo em torno de 30 usuários, os parentes desses usuários, muitos familiares, os técnicos que trabalhavam, técnicos, funcionários desses serviços, e mais amigos, simpatizantes e outras pessoas que chegavam na quadra e gostavam da fantasia e compravam. Ao final do desfile, essa ala recebeu um prêmio lá da Prefeitura de São Paulo, que foi um prêmio de ala revelação. Com essa performance, a ala foi convidada a fazer parte, portanto, do quadro de alas da Escola de Samba. Então hoje nós temos uma ala na Escola de Samba X9 Paulistana, que chama-se Ala Loucos pela X, que desde 2002, portanto é o sétimo ano que nós desfilamos. No segundo ano de desfile, o enredo era sobre os rios, Rio Pinheiros, eu não lembro o que era. O carnavalesco vira uma conversa lá com a gente e fala assim: olha, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte:
Ele não tem nada a ver com o universo psi, da saúde mental, ele é um carnavalesco, mas totalmente antenado com esse jeito de fazer aliança com aquilo que produz diferença, né? Eu acho que essa é a marca, que acho que também nos aliamos com isso. Ele vira uma hora, ele fala assim, olha, eu não sei, mas sempre a gente fica escutando que pessoa louca ou pessoa portadora de saúde mental fica trabalhando com sucata, né? Fica trabalhando com material reciclável, enfim. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou dar para vocês a ala mais importante da escola. E ele nos vestiu de Oxum. Bom, Oxum porque tinha a ver com enredo e tal. Era uma fantasia tão grande que as pessoas confundiam com a ala das baianas, para vocês terem ideia do tamanho da fantasia. Que era estranhíssimo, né? Porque nas alas das baianas não pode desfilar mulher. E daí as pessoas estranhavam por causa disso, porque tinha muito homem na ala das baianas. Bom, foi uma fantasia dificílima para ser construída, para ser feita, porque lembrem, né, que esse problema, assim, essa ala, a partir do momento que ela virou um trabalho, criou-se lá isso, e o trabalho deles subsidia a fantasia que eles usam no desfile. Então é um trabalho que não é só de montar as pessoas e levar para a avenida, é um trabalho que começa agora e vai até o ano que vem. Mas eu queria ressaltar uma fala do carnavalesco que foi o seguinte: além de vocês ficarem com a fantasia talvez mais importante do enredo, uma das mais difíceis de ser elaboradas do ponto de vista da construção, né, da manufatura dela, eu quero que vocês saiam na frente da escola. O ano anterior nós tínhamos saído no final. E olha o trabalho cotidiano no que diz respeito à clínica. Era, por exemplo, naquele ano, era de como convencer algumas pessoas a desfilar com uma roupa de uma entidade do candomblé, no caso feminina, né, a Oxum. Então parecia toda a questão do machismo, do preconceito, os homens não queriam fazer, né? Como é que eu vou sair vestido de saia? O dia que nós vamos com os usuários na quadra, e meia dúzia deles, 2 deles mais especificamente, ficam horrorizados e falam assim, tá todo mundo cantando a nossa música, né? Que ele achava que aquela música que a gente cantava era só deles, né? Quando eles chegaram na quadra com 3.000 pessoas e viram todo mundo cantando a música dele, ele quase surtou no meio da quadra, enfim, mas foi absolutamente... Então, assim, uma experiência do coletivo que foi se dando lá. Mas tem um detalhe que eu queria ressaltar aqui, nessa questão da Oxum, eu acho que ela foi muito significativa. Hoje, esse ano, nós desfilamos uma fantasia da antropofagia, né? Me parece bastante significativa também, porque tem tudo a ver com esse trabalho. Uma fantasia imensa, preta, tal, enorme, com caveiras, tal, mas bastante interessante. E o carnavalesco, de novo, nos colocou no começo da escola que ele queria que essa fantasia comesse e mastigasse as alas para que ao final ninguém saísse igual. Eu acho fantástico, né? Assim, essa coisa, isso eu chamo de carnavalismo, que não tem nada a ver com aquilo que a gente vê na televisão, né? Eu acho que isso que eu estou contando certamente não aparece quando a gente vê na televisão. O que a gente vê na televisão é um festival de silicone, né? E celebridades, enfim, aquela coisa pasteurizada, aquela coisa aséptica. Para quem está lá no meio, a experiência é absolutamente outra. Aliás, eu convido a todos a participar para quem ainda não teve experiência. Mas teve um outro detalhe, que é o seguinte: a nossa ala chama-se Ala Loucos pela X. Tem uma outra ala da escola de samba que chama-se Ala Sem Problemas. Número 100 problemas. Nós estávamos na concentração. A concentração é um lugar que se fica em torno de 3-4 horas antes do desfile, com uma multidão de gente naquele momento da organização, e passa lá uma pessoa fantasiada e pergunta para um usuário se ali era a ala dos 100 problemas. E ele vira e fala assim: não, aqui nós temos muitos problemas, né? Ele fala assim: não, aqui nós temos problema. Falou sério, né? Assim, não, nós temos muitos problemas. A pessoa que perguntou acha que estava tirando sarro, né? E pensei: não, nós temos um problema. Inclusive, nós estamos aqui, não podemos beber, porque nós estamos com medicação. Aquele moço ali é meu acompanhante terapêutico. E ele começou a contar o porquê que ele estava naquela situação. A pessoa que perguntou demorou um tempo para entender o que estava se passando e começou a querer arrumar uma briga, né? Foi um momento em que
Várias pessoas que trabalham na harmonia da escola vieram até a gente e a cena é absolutamente fantástica. Nós sentamos numa sarjeta no espaço da concentração e começamos a debater a reforma psiquiátrica e a inclusão da diferença. Isso numa concentração de escola de samba, com pessoas que estavam lá, bêbadas ou não importa. Ou seja, era a inclusão feita em ato, não era nada planejado, não foi nada decidido antes, foi alguma coisa que aconteceu ali. E quem que protagonizou isso? Um usuário, eventualmente um técnico, estava perto, mas era um diretor de harmonia da escola, era um chefe da outra ala, quer dizer, as pessoas lá debatendo um pouco essa questão da diferença e da inclusão. Então eu estou relatando, claro, esses episódios um pouco para ilustrar nesse encontro de clínica e carnaval, primeiro, um modo genuíno de fazer clínica, né? Por que genuíno? Genuíno não no sentido que é inédito, né? No sentido de que ele é inovador, mas ele é genuíno no sentido de que ele é singular, ele é uma experiência que acontece no aqui e agora, né? Ele é uma experiência que ele vai se fazendo a cada ano, onde os lugares previamente instituídos são sempre questionados. Na hora do desfile ninguém sabe quem é psicólogo, quem é usuário, quem é familiar, quem é uma pessoa que comprou a fantasia. Não tem essa diferença. Nesse sentido, todos formam uma comunidade, a ala, né? São 100 pessoas que desfilam na ala, numa escola com 4.000 pessoas. Então é um pouco da clínica se fazendo em ato. Esse caráter, né, construtivo, criativo e produtivo da clínica, eu entendo que é esta química carnavalista, né, que é coisa da mistura, que é coisa da contaminação, é se poder se deixar contaminar, é poder se deixar afetar, né, pelos estímulos que vêm de várias ordens, vários lugares, e poder fazer uma aliança com a criação, fazer uma aliança com a diferença, fazer uma aliança aí com a produção de sentido. A isso eu chamei de carnavalismo e eu relatei para vocês uma situação que remete à clínica, não é à toa, eu sou psicólogo, né? Eu estou voltado à área da clínica, muito ligado à questão da saúde mental também, e me parece que é um encontro, né, clínica e carnaval, esse que eu relato, que traz muito dessa potência do qual eu reconheço no carnavalismo até hoje. Eu não vou me estender mais, eu acho que depois a gente pode conversar, e agradeço então a atenção de vocês. Obrigado.